Aí o Almir Guimarães diz assim a respeito do assunto: Chico, tem uma pergunta aqui sobre o Arigó, e ainda dentro dessa linha traçada pelo telespectador, traçada pelo Reali. Então ele trouxe uma pergunta de um telespectador e que coadunava com uma dúvida que ele mesmo tinha. Então eu vou formulá-la porque ela já fica respondida também nessa questão do Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado de seu fim como médium, ou seja, por ele ser médium, ele sabia que ia desencarnar e sabia exatamente como? E Chico diz: conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, de 1954 a 1956. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem. Um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba, em 1959, perdemos o contato mais direto com Arigó. Aí aqui nós temos uma foto no livro, onde nós vemos o Valdo Vieira, o Chico e o Arigó. Aí o Chico continua: não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso: meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através das minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente ineptas para realizarem um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior. Eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, e tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço essa prece, que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. E Chico então nos esclarece, através dessa resposta também, que nós muitas vezes nesse trabalho, como médiuns, trabalhadores do bem, ajudando ao próximo, atraímos as sombras. Elas se incomodam com esses trabalhos que espalham a luz. E muitas vezes, se não estivermos vigilantes o suficiente, já dizia Jesus, vigiai e orai, vamos abrir brechas para essa interferência espiritual de nossos irmãos ainda ignorantes do bem, com intenções de atrapalhar e de nos desviar do caminho reto, já que não somos perfeitos ainda, estamos longe disso e trazemos ali as nossas más tendências que podem ser facilmente despertadas, potencializadas, se não estivermos atentos o suficiente. E aí então Chico relembra que muitas vezes o desencarne é uma forma de proteção para que não caiamos em erro, para que não comprometamos o trabalho que foi feito durante tanto tempo e que às vezes por um tropeço nosso podemos colocar tudo em jogo. É por isso também que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando o espírito Sansão vai tratar da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, ele diz em determinado momento o seguinte, abre aspas: acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra.
E aqui ele está falando então dessas mortes prematuras, dos jovens, mas isso se estende a todos nós que desencarnamos num momento em que achávamos que poderíamos continuar mais, que tínhamos mais para dar, não é mesmo? Nós sempre achamos que somos jovens para isso e vemos às vezes, nos encontramos inclusive nessa posição de estar lamentando o desencarne de idosos, porque achamos que, poxa, dava para ir até os 100 pelo menos, dava para ir um pouquinho mais. Então, de certo modo, em relação àqueles que amamos ou então que nos cativaram de alguma maneira, nós temos essa sensação sempre de que é uma morte precoce. E aqui o nosso irmão Sansão nos relembra isso, de que muitas vezes é uma forma de proteção para que não caiamos em tentação e não pratiquemos ainda mais o mal ou que não nos desvirtuemos. E assim finalizamos aí mais um episódio de análises do livro Pinga Fogo, transcrição do programa em que Chico Xavier participou. E quinta-feira que vem às 20 horas a gente se encontra para a próxima pergunta. Até lá!